a vida sexual do casal, porque tem casal que está ignorando isso. E essa palavra eu quero que os irmãos levem com muita seriedade. Eu sempre digo, eu não sou um comediante, estou aqui para tentar ajudar os irmãos com essa palavra, com essa pregação, e quero que os irmãos levem muita seriedade essa palavra. 1 Coríntios capítulo 7, do verso 1 até o verso 5. Ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher, mas por causa da prostituição, cada um tenha a sua própria mulher, e cada uma tenha o seu próprio marido. O marido pague à mulher a devida benevolência, da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no o marido. E também da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. Não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência. Nós temos olhado para a luz das Escrituras, e temos aprendido, a mulher tem aprendido qual o seu papel dentro de casa, com o seu marido, e também aprendemos como o marido tem que se conduzir para com a sua esposa, amar, cuidar, zelar, como Cristo amou a igreja, se entregou por ela, e ter zelo pela mulher e sustentar a sua esposa e dar honra a ela como vaso mais fraco. E a gente aprendeu isso, e eu acredito que os irmãos, ao ouvirem isso, algumas coisas estão mudando no relacionamento de vocês, porque se não estivesse mudando, não adiantaria ter pregado e nem adiantaria os irmãos terem ouvido. Nós não estamos aqui apenas para ouvir uma palestra e achar bonito e sair depois como foi bom. Estamos aqui para aprender e colocar em prática aquilo que a gente aprende à luz da palavra de Deus, à luz das Escrituras. Só que um assunto que parece ser um tabu no meio evangélico, no meio da igreja, é essa questão da vida sexual do casal. Algumas vezes a gente evita tocar nisso, evita falar sobre isso, mas isso é uma realidade que é onde existe, em muitos casos, uma insatisfação sexual, ou da parte do marido, ou da parte da esposa, e isso traz um prejuízo muito grande para o casamento, quando há uma insatisfação sexual. Então, por isso, a gente precisa falar um pouco sobre esse assunto, porque a Bíblia, ela valoriza esse tema. Nós sabemos que o sexo foi dado, Deus deu ao homem com pelo menos dois motivos. Dois motivos que Deus deu o sexo ao ser humano. Primeiro motivo, para procriar, amém? Para que o homem coabite com a sua esposa e gere filhos. E o segundo propósito ao qual Deus deu o sexo ao homem é para que tenha prazer, porque o sexo ele dá prazer, ele produz prazer, o ato sexual. Aí tem outra coisa sobre essa questão. O sexo foi dado para procriar, o sexo foi dado para o homem sentir prazer com a sua esposa e a esposa sentir prazer com o seu marido. Mas preste bem atenção, o sexo ele só é santo, válido, imaculado, irrepreensível e justo aos olhos de Deus quando é praticado apenas no casamento. Fora do casamento, o sexo não é lícito diante de Deus. Ele passa a ser um pecado abominável, chamado de prostituição ou fornicação. Então, não é lícito praticar o ato sexual antes do ajuntamento marital, o casamento. Não é lícito. Só se pode praticar o ato sexual. Mas nós estamos namorando, vamos casar. Não importa. Tem que aguardar casar, tem que esperar casar, tem que esperar estar morando embaixo do mesmo teto para poder consumar o ato sexual. Se fizer antes, é pecado. É pecado e condena. Outra coisa importante e fundamental que nós temos que saber sobre o ato sexual, a relação sexual. Uma vez eu estava pregando isso na rádio e um crente lá qualquer ligou para mim: rapaz, você está falando desse assunto meio dia, as crianças estão ouvindo. Eu digo: meu irmão, exatamente aí está o problema, que vocês não ensinam os filhos de vocês sobre essa questão e os meninos vão crescendo e vão se prostituir. Então, os pais têm que ensinar isso aos filhos logo de pequeno, amém? Ensinar seus filhos o valor do ato sexual,
o propósito do ato sexual, a importância, a validade dele, e deixar bem claro que é só depois de casado. E o ato sexual, irmão, ele é algo tão sério diante de Deus, porque o que consuma um casamento é o ato sexual. Vamos dizer, você pode ter ido ao cartório, ter assinado os papéis, mas se você ainda não entrou embaixo, aí foi lá no cartório, assinou os papéis, alugou uma casa ou comprou uma casa, foi para dentro de casa com a mulher, com o marido, mas enquanto não consumar o ato sexual, o casamento ainda não está consumado diante de Deus. Casamento só se consuma diante do Senhor mediante o ato sexual de duas pessoas solteiras que se casaram, estão morando embaixo do mesmo teto e selaram o casamento diante de Deus com o ato sexual. E isso é tão sério que a Bíblia diz que passam a ser os dois uma só carne. O apóstolo Paulo diz que quem une o seu corpo a uma meretriz está tornando um corpo só com ela, porque está escrito que serão os dois uma só carne. Então, o ato sexual, irmão, do casal faz com que os dois se tornem uma só carne. Olha como isso é sério. E se torna uma só carne de modo que nunca mais nada nem ninguém pode dissolver aquela união, somente a morte. Divórcio, papel, nada pode dissolver um casamento depois dele ser consumado com o ato sexual de duas pessoas casadas. Depois de ser consumado, a única coisa que pode dissolver um casamento é a morte. Somente a partir dali Deus permite um novo casamento. Se não for pela morte, não é lícito um novo casamento. Os dois continuam sendo uma só carne. Mesmo que eles acabem se separando, um vai morar no Japão, o outro não sei aonde mais, mas para Deus eles continuam casados, continuam unidos. Por quê? Por causa do selo do casamento, que foi o ato sexual no momento que eles passaram a habitar junto. É coisa séria ou não é? Coisa muito séria. Isso é coisa tão séria de modo que, mesmo que um casal, isso eu digo mediante a doutrina bíblica, nós sabemos que o que valida um casamento diante de Deus não é o cartório, o que valida um casamento diante de Deus não é subir no altar, o que valida um casamento diante de Deus é um homem e uma mulher solteira e morar embaixo do mesmo teto e fazer o ato sexual. Aquilo valida um casamento diante de Deus, aquilo é um casamento legítimo diante do Senhor. O casamento no cartório nós já ensinamos que a importância dele, que é para validar o casamento diante da sociedade, diante das leis e diante dos homens. Mas para validar diante de Deus tem que ser consumado no ato sexual. Amém, igreja? E isso é tão sério, como eu falei, que torna os dois uma só carne. E é tão sério também que mesmo que um casal vá ao cartório, rapaz, vamos casar? Vamos. O cara fala para a mulher, dois solteiros, se organiza, fala, vamos casar. Eles vão ao cartório, assinam o papel, certo? E vão para casa, vão morar junto. Mas se eles não fizerem o ato sexual, o casamento não se consumou. De modo que, se eles chegassem a se separar, preste atenção, a se separar antes, sem cometer o ato sexual, depois de casado, aquele casamento não foi selado diante do Senhor. Aquele casamento não foi consumado diante de Deus. É isso que sela um casamento diante do Senhor. Então, o ato sexual, irmão, ele é algo muito sério. E nós não podemos banalizar o ato sexual. Nós olhamos para a sociedade hoje e o ato sexual está banalizado. Orgias em nome do prazer. Coisas que não convém nem citar, nem falar. Totalmente indecentes, inconvenientes em nome do prazer. Banalizaram o ato sexual. E nós temos que levar a sério esse tema, levar a sério esse assunto dentro do casamento, dentro do nosso lar, dentro do nosso casamento. Porque já que o ato sexual, além de procriar, ele também é para dar prazer, para produzir prazer. Então, se um casal não estão praticando o ato sexual com frequência, com regularidade, isso pode estar trazendo prejuízo para um dos cônjuges. Pode estar trazendo prejuízo ou tentação para um dos dois. Nós vimos aqui o apóstolo Paulo dizendo o quê? No verso 4. Primeiro ele começa a falar que era bom que ele estivesse solteiro, tal, mas se não consegue conter, é melhor casar.
a mulher ter o seu próprio marido, o marido ter a sua própria esposa. Aí ele já entra aqui na questão da sexualidade do casal. No versículo 4 ele diz que a partir do momento que ele se casa, que a mulher casar, entende isso aí, moça, e você, senhora que é casada, momento que você casa, a mulher não tem mais poder sobre o seu próprio corpo, mas quem vai ter poder sobre o seu próprio corpo, quem é que ele está dizendo? É o seu marido. Isso ele está falando na questão sexual. O que é que ele quer dizer com isso? Que a mulher não pode privar o seu marido do prazer do sexo. A mulher não pode privar o seu marido, não pode negar ao seu marido o ato sexual. Paulo está dizendo que a mulher não tem mais poder sobre o seu corpo, quem tem é o marido. No momento que seu marido quiser fazer amor, quiser fazer sexo, você tem que dar a ele o sexo que ele está querendo. É isso que Paulo está dizendo. As mulheres que pensam em casar têm que entender isso, e as mulheres que já são casadas têm que entender isso. E do mesmo jeito ele diz aqui para os homens: o marido não tem poder sobre o seu corpo, mas tem a esposa. E o que é que ele está falando? Que do mesmo modo, da mesma maneira, da mesma forma, o homem não pode privar a sua esposa do ato sexual. Se a mulher está com desejo, está com vontade, o homem não pode privar ela, tem que dar a ela, porque é ela quem tem poder agora sobre o seu corpo, e não mais você. E isso ele está falando na questão sexual. Você está entendendo isso, amém, irmão? E o que é que nós estamos entendendo aqui também à luz dessa palavra? Não fique com vergonha não. Eu já disse aqui, eu estou pregando essa palavra com seriedade e com temor, que isso aqui é para ajudar os casais. E o que é que ele está dizendo aqui também ao mesmo tempo? O que é que ele quer dizer aqui entre as entrelinhas? O que ele está querendo dizer? Já que a mulher não tem poder sobre o seu corpo, mas o marido é quem tem nessa questão sexual, e do mesmo jeito o marido não tem poder sobre o seu corpo, mas a mulher é quem tem nessa questão sexual. Se o marido quer o sexo, a mulher tem que dar. Se a mulher quer o sexo, o marido tem que dar. Logo ele está dizendo o quê? Que quando a mulher vai fazer o sexo, ela não tem que estar preocupada no prazer dela, ele tem que estar preocupado em dar prazer para o seu marido. E do mesmo jeito o marido, quando ele for fazer o ato sexual com a sua esposa, ele não tem que estar preocupado com o prazer dele, ele tem que estar preocupado com o prazer da sua esposa. É isso que ele está dizendo aqui nas entrelinhas. Já que o marido não tem poder sobre o seu corpo, quem tem é a mulher, e a mulher está querendo sexo, então você não tem que estar preocupado com o seu prazer, em sentir o seu prazer, você tem que estar preocupado em dar prazer para ela. E do mesmo jeito a mulher, se o marido lhe procurou e está querendo sexo, você tem que dar para ele o sexo que ele está querendo. E outra coisa, você não tem que se preocupar com o seu prazer, você tem que se preocupar em dar prazer para ele. É desse jeito, irmão, que o evangelho, que a doutrina bíblica fala sobre o sexo que nós estamos vendo aqui. É desta forma, é dessa maneira. E se for desta forma, desta maneira, preste bem atenção, meu irmão, porque tem homens que quando vão fazer sexo com as suas esposas, eles não estão nem preocupados se a mulher está sentindo prazer, ele não está nem preocupado se a sua esposa está satisfeita, se ela está gostando. Ele está ali como um animal irracional, só preocupado com o prazer dele e pronto. Isso está completamente errado. Porque de repente, meu irmão, você está fazendo sexo com a sua esposa, você está tendo prazer, sim, mas ela não está tendo prazer. Porque também a Bíblia diz que a mulher não tem poder sobre o seu corpo, mas tem um marido, mas também não está querendo dizer aqui que o marido vai usar a mulher do jeito que quer também não. Não é porque o marido tem poder sobre o corpo da mulher nessa questão sexual, que o cara vai usar ela igual uma boneca de fantasia que se vende por aí nos sex shops. Que no ato sexual a esposa tem que estar de acordo com o que o marido quer, e a mulher tem que estar de acordo com o que o marido quer. Tem que haver o consentimento. Não pode haver no ato sexual do casal algo que o cônjuge não concorda, não aceita e que ele não quer. Tem que ser um ato sexual limpo, puro e em concordância com os dois. O que vai ser feito ali é algo que tem que haver concordância entre o casal, entre os dois. O sexo do casal tem que ser regular, tem que ter uma certa frequência, não pode ser aquela coisa esporádica demais, porque ele diz aqui no versículo seguinte, no verso 5: não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes a oração,
E depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência. O que é que ele está falando? Ou seja, mulher, não negue o sexo ao seu marido. Marido, não negue o sexo à sua esposa, a não ser que seja por consentimento mútuo, entendeu? Aquela coisa combinada. E para que o propósito? Para se dedicar a quê? A oração. E eu estou falando isso aqui porque tem muita gente que está errando muito nessa área. E está errando muito mesmo. E mulher que vão se dedicar ao jejum e à consagração e deixa lá o marido lá, né? Não, meu filho, não pode, não pode, não pode, e matando o marido lá de desejo sexual. E o marido, o diabo, fica tentando ali, perturbando ele, e ali ele passa, aí já que ele está tão desejoso pelo sexo, a esposa não está dando, toda mulher que passa, ele está ali atribulada, aperreada, aquela coisa. E isso não é conveniente, de modo algum. Então preste bem atenção, irmão, que ele está dizendo: o ato sexual não pode ser defraudado, a não ser por consentimento mútuo e por algum tempo. Sabe aquelas ocasiões que a mulher nega o sexo ao marido porque está com raiva? Não existe isso, sim ou não? Ninguém diz sim nem não, né? Mas isso é uma realidade. Existem ocasiões em que as mulheres negam o sexo ao marido porque estão com raiva. Ele não dá direito a isso. O sexo só pode ser negado de um para o outro se for por consentimento mútuo. Amém? Não é a mulher dizer: o marido está querendo sexo. Não, estou com raiva de você. Está errado. O marido não está concordando, então está errado. O sexo só pode ser negado se for por consentimento mútuo. E não simplesmente a mulher bater no peito e dizer: eu não vou fazer amor com você, não vou fazer sexo com você. Isso vai levar o seu marido a ser tentado. Isso pode levar o seu marido ao adultério, a um escorrego da prática do adultério. Isso pode levar o seu marido a ir na internet e procurar lá a prostituição, a fornicação, a sensualidade, para poder cometer algum ato abominável diante de Deus. Isso pode levar o seu marido a pecar, e aí a culpa vai ser sua. Isso pode, se você negar o sexo ao seu marido, sem ele estar de acordo, simplesmente por ignorância ou por altivez, você vai induzir o seu marido ao erro, ao pecado, e claro, ele vai pecar diante de Deus, mas a culpa também vai ser sua. E você pode causar um desastre dentro do seu casamento. O que é que muitas pessoas traem hoje? Como falamos, o sexo, ele tanto é para procriar, como para dar prazer. E muitas vezes, se não está tendo prazer em casa, o diabo bota na mente do homem ou da mulher para ir buscar o prazer lá fora. E ali o diabo prepara tudo do jeito que ele sabe fazer. Ou no trabalho, não tem ninguém vendo, não tem ninguém sabendo, ou com um colega de trabalho, ou com a funcionária da empresa, do trabalho, seja lá como for. O diabo vai colocar alguma ideia na mente da pessoa para poder ele fazer lá achando que ninguém está vendo, que ninguém está olhando. E o cara sai insatisfeito sexualmente de casa. Ele sai como um leão com fome pelas ruas, procurando uma presa para devorar. Então as esposas têm que ter muito cuidado com isso, e os maridos também. Amém, pessoal? E você tem que lembrar uma coisa, irmão. Você não pode se deixar influenciar pelo ato sexual, buscando alguém lá fora, simplesmente pela aparência. Porque o ato sexual, irmão, que a sua esposa lhe dá, que o seu marido lhe dá, pode ser o mesmo prazer que você vai sentir em outro lugar. Então para que fazer em outro lugar, se você tem o mesmo prazer em casa com a sua esposa, com o seu marido, e o melhor, sem pecar. Eu estava conversando com alguns oficiais essa semana e dizendo: olha, a maior ilusão, o pecado mais ilusório que tem é a tentação sexual. A maior ilusão que tem é isso aí. Quem já viveu no mundo sabe disso. Quem já curtiu o mundo e viveu se prostituindo no mundo sabe disso. Que o ato sexual, o prazer dele que você pode sentir com essa, com aquela, você sente com a sua esposa. Então não precisa procurar lá fora o que você já tem dentro da sua casa. Não precisa você procurar esse tipo de aventura diabólica e demoníaca, porque aí você já vai estar cometendo o adultério. Então, irmão, ele deixa muito claro isso. E lá em Provérbios capítulo 5,
Vamos ver em Provérbios capítulo 5, ainda sobre essa questão sexual. Irmão, eu confesso, eu não gosto de pregar sobre essas coisas, eu não gosto mesmo. Não gosto. Bato o pé aqui e digo, não gosto. Na minha mente parece até ser perca de tempo, certo? Só que eu sei que não é perca de tempo. Eu sei que é bíblico e precisa pregar. É porque eu não gosto. Eu não gosto de pregar sobre essas coisas. Prefiro pregar sobre salvação, sobre o reino de Deus, sobre o juízo vindouro, enfim, sobre escatologia ou qualquer outra coisa. Mas é necessário pregar sobre isso, então vamos pregar. Vamos ver aqui no versículo de número 15. Você vem falando do cara com a mulher dele, vem falando do rapaz com a esposa dele. Ele diz no verso 15, Provérbios 5:20, ou 5:15. Bebe a água da tua cisterna e das correntes do teu poço. Você está falando do ato dele com a sua esposa, do verso 1 até, aliás, do capítulo 4, ele começa já a falar para isso pelo meio, e entra pelo capítulo 5 também, depois vem o capítulo 6, enfim, mas essa parte que ele está falando da esposa, o marido com a esposa dele, do ato sexual, do prazer com o homem e com a mulher. Bebe a água da tua cisterna e das correntes do teu poço, ou seja, não vai beber água da cisterna lá fora, e nem das correntes do poço lá de fora não, bebe da tua cisterna do teu poço, que é da tua esposa. Derramacia por fora as tuas fontes, e pelas ruas os ribeiros de água. Ou seja, você vai estar preocupado em beber água da cisterna lá fora e deixar que a sua cisterna dentro de casa venha se derramar, venha se transbordar? Ou seja, deixar a sua esposa necessitada de amor, necessitada do prazer, enquanto isso ela está transbordando e você não está bebendo da sua cisterna nem do seu poço, está bebendo lá fora enquanto o teu poço, a tua esposa está transbordando? Isso é inconveniente. Ele está mandando que beba, ele está usando a linguagem figurativa. No verso 17: seja para ti só, e não para os estranhos contigo. Ou seja, o que é que o texto está mostrando para nós aqui? Que se o cara vai beber da cisterna lá fora, e dos ribeiros lá de fora, o ribeiro da casa dele vai encher e vai transbordar. Isso está falando do desejo, do prazer, da vontade. E então, se ele deixa os ribeiros derramar dentro de casa, e não bebe dentro de casa, ele diz que ele vai acabar dividindo o ribeiro dele com outros lá de fora. Porque já que a mulher está tão desejosa, os ribeiros estão derramando, vai vir alguém para beber desse poço. Então é melhor você beber desse poço e não deixar ele se transbordar, para que você não venha dividir o ato sexual com a sua esposa com outro homem. E ele continua dizendo, verso 18: seja bendito o teu manancial, e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Que ele está mandando, está dizendo que seja bendito o teu manancial, que é o prazer sexual. O manancial ele está colocando aqui a esposa do homem. Ele está usando aqui uma linguagem figurativa. Esse manancial é a esposa que dá prazer para o homem. Que seja bendito isso, e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Tenha prazer com ela, se alegre sexualmente com ela, faça amor com ela, se deleite em amor, se deleite em prazer, se complemente um ao outro sexualmente, em prazer, em amor. É isso que ele está falando. Alegra-te com a mulher da tua mocidade. Não precisa buscar essa alegria sexual lá fora, mas se alegra com a tua esposa. Você sabe por que tem muito marido que está insatisfeito sexualmente com a sua esposa? É porque a mente dele está tão voltada para as coisas lá de fora, que ele só olha para as mulheres lá de fora e não olha para a esposa dele. Mas no momento que você esquecer as mulheres lá de fora e olhar para a tua esposa, aí você vai ter alegria com ela, prazer com ela, amor com ela, e vai ter alegria. Alegra-te com a mulher da tua mocidade, com a tua esposa, com a tua mulher. Sinta prazer com ela, dê a ela prazer, receba prazer dela, e sejam felizes, se complete um ao outro, amém? E ele diz aqui, como serva amorosa e gazela graciosa, sacia-te os seus seios em todo o tempo, e pelo seu amor ser atraído perpetuamente. Ele está dizendo que o teu desejo seja sempre para a tua esposa. Sacia-te os seus seios, saciem você perpetuamente, ou seja, que você sinta-se atraído por ela sempre, que vocês envelheçam juntos e sentindo o desejo, a atração, saciem-te os seus seios em todo o tempo. Sim,
e pelo seu amor seja atraído perpetuamente. Está dizendo que o marido deve sempre sentir atraído pelo amor da sua esposa, sempre ter desejo por ela, e a mulher sempre ter desejo pelo seu marido. E eu acho interessante isso aqui, porque isso aqui fala de quê? Isso fala de alguns casais que já estão aí, já com 2 anos casados, 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, sei lá quanto tempo. E aí parece até que um não tem mais prazer pelo outro, que não tem mais atração pelo outro, não tem mais desejo pelo outro. Mas ele está dizendo que sempre, perpetuamente, até a morte, enquanto você tiver vigor, a mulher, o marido, sintam desejo um pelo outro e se alegrem sexualmente um com o outro. Às vezes alguém falou para mim: pastor, é pecado 2 idosos fazer amor? Não, não é pecado. Claro, dentro do casamento, é lógico. Não é pecado de modo algum, de maneira alguma. Enquanto eles estiverem em vigor, enquanto eles estiverem à disposição, eles devem sim estar dando prazer um para o outro. Mas algumas vezes acontece o quê? Acontece quando o casal às vezes acaba envelhecendo, a senhora, esposa, acaba privando o seu marido do ato. Às vezes o marido já mesmo, tendo uma certa idade, ele tem vontade, ele tem um desejo, e a mulher dele priva. Não, já estou velha de idade. Não importa isso, é para sempre, não importa a idade, é para sempre. Ele diz que deve ser atraído pelo amor da sua esposa sempre, perpetuamente. Lá em Cantares ele fala de algo também importante para nós. Cantares 4, versículo 10 e 11. Que belos são os teus amores, irmã minha, ó esposa minha. Quanto melhores são os teus amores do que o vinho, e o teu aroma do que o aroma dos teus bálsamos. Não, peraí. E o aroma dos teus bálsamos do que o de todas as especiarias. Favos de mel manam dos teus lábios, minha esposa. Mel e leite estão debaixo da tua língua, e o cheiro das tuas vestes é como um cheiro do Líbano. Isso aqui lembra de quê, irmão? Isso aqui mostra um homem apaixonado pela sua esposa. Amém? Homem carinhoso, um homem que sabe conquistar a sua esposa todo dia. Tem cara que reclama do sexo. Ah, porque minha esposa não quer mais fazer sexo comigo, ela me priva do sexo, ela não está nem aí, não está nem aí, e fala um monte de besteira. Mas aí eu pergunto, meu irmão, você está despertando nela o desejo por você? Você está despertando nela a alegria para fazer sexo contigo? Porque tem mulher que vai fazer sexo com o marido e faz com vergonha. Por quê? De tanto ser humilhada. Mas nós vimos aqui um homem carinhoso. Irmã minha, esposa minha, quão melhores são os teus amores do que o vinho. Ou seja, minha filha, o vinho é muito bom, é muito gostoso, mas o teu amor é melhor do que ele. O homem está dizendo aqui, isso é um romantismo. Isso é um homem que sabe conquistar a sua esposa, sabe despertar nela o desejo para o ato sexual mais tarde. Ele diz assim: o aroma dos teus lábios, aliás, o aroma dos teus bálsamos é mais precioso do que de todas as especiarias. É com a mulher que não vai sentir vontade, alegria nisso. O marido chegar para a esposa ali, umas horas, aí dizer: meu amor, eu lhe amo, é tão prazeroso, o nosso amor é tão prazeroso, o nosso sexo é tão saboroso, é tão deleitoso, o teu beijo é tão bom, é tão gostoso, é tão deleitoso, você é tão cheirosa, tão bonita, tão atraente, eu tenho tanto desejo por você. Algumas coisas, não precisa ser do jeito que eu estou dizendo aqui, mas algumas coisas o cara está falando aqui. E você falando isso, meu irmão, a tua mulher não vai ter complexo para ter sexo contigo. Tua mulher não vai ter vergonha para fazer sexo contigo. Ela vai se sentir bem, porque ela sabe que está com um marido que ama ela, que aprecia ela, que realmente está ali porque tem vontade nela, tem desejo nela, tem prazer nela. E ela vai sentir alegria e vai sentir o desejo. Ele chega a dizer: favos de mel manam dos teus lábios, tão doce é o teu beijo, né? Mel e leite estão debaixo da tua língua, e o cheiro das tuas vestes é como o cheiro do Líbano. Ou seja, se ele sentiu o cheiro das vestes, é porque ele cheirava.
Se ele sabia que a boca dela, os lábios tinham um gosto de mel, é porque ele beijava. Era um homem carinhoso. Era um homem que sabia conquistar a sua esposa, irmão, e isso independente da idade, igreja, amém. Pelo amor de Deus, casais, entendam isso e pratiquem isso aqui que nós estamos ensinando hoje. Tomem essa palavra no coração de vocês e aplique, pratique. Você acha, irmão, que quando eu estudo essas coisas eu não levo para minha casa também? Não, eu levo. Quando eu estudo isso aqui sobre casamento, sobre essa questão aqui do ato sexual, eu levo lá para dentro da minha casa, lá para minha esposa. Eu levo isso para lá, porque eu sei que ela vai gostar, eu sei que ela vai se sentir bem, eu sei que ela vai ficar feliz, vai ficar contente. Então pega isso aqui, meu irmão, e leva para a tua casa. Minhas irmãs, pega isso aqui e leva lá para o teu marido. Pega isso aqui, meu irmão, e leva lá para a tua esposa, em nome de Jesus. Aí nós vemos aqui uma mulher apaixonada, um marido conquistador. E uma mulher apaixonada, meu irmão, conquistada pelo marido sempre dessa maneira, pode chegar ao garanhão aonde for, lá no trabalho. Sabe aqueles camaradas lá metidos a garanhão? Olha para tua mulher lá no trabalho e você nem está vendo, e o cara dá em cima dela, mas ela está tão feliz, tão satisfeita, tão contente contigo, que ela fala para o cara lá: meu amigo, eu tenho um marido que me ama e que me satisfaz, eu não preciso de aventura. E do mesmo jeito vai ser o marido. Ele vai dizer, pode vir a mulher mais bonita lá em cima dele, 1000 vezes mais bonita que você, mas só porque você está dando a ele a alegria, o prazer, e ele está se sentindo bem, que vai vir a mulher lá, vai vir: não, minha filha, não, eu não quero, a minha esposa, ela é minha companheira, minha amiga, e eu estou satisfeito completamente com ela. Mas para isso é preciso ser praticado. Ele diz aqui, no verso 8: conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, se achardes o meu amado, lhe digais que eu estou até enferma de amor. A mulher chegou a dizer para as amigas dela, que ele vai contar o contexto aqui, né? Isso aqui é um poema, né? Ele está contando um poema aqui. Aí vai dizer, né, que aí o meu marido chegou, bateu em casa, eu demorei a abrir a porta, quando eu fui abrir ele já tinha saído, eu fui procurar ele e não encontrei, então eu fui às minhas amigas e disse: ó, filha de Jerusalém, se vocês encontrarem o meu marido, por favor, digam para eles que eu estou enferma de amor por ele. Uma mulher apaixonada, uma mulher que estava enferma de amor, doente de amor, claro que isso simbolicamente falando, tão desejosa de amor, tão enferma de amor, chegava a dizer que estava enferma de amor, e o remédio era o marido dela. Ah, meus irmãos, que as esposas enfermem de amor pelos seus maridos, e que os maridos enfermem de amor pelas suas esposas, e que cada um dê o seu remédio para curar essa enfermidade de amor, e serem felizes e satisfeitos em nome de Jesus. E aqui nós vamos ver o livro de Cantares inteiro, falando sobre essas coisas: romantismo, amor, alegria do esposo com a esposa, atração do marido para a mulher, da mulher para o marido. Você vai ver aqui uma mulher apaixonada e um homem apaixonado, independente de ser um poema. Alguns dizem que o livro de Cantares, alguns estudiosos dizem que era Salomão escrevendo para aquela mulher que veio visitar ele, trazer riqueza para ele. Quem lembra? Rainha de Sabá. Mas Rosimeira está afiada. Dizem que era Salomão escrevendo para a rainha de Sabá, e ela também escrevendo para ele. Outros estudiosos dizem que não, isso aqui é um poema entre Israel e Deus. Independente do que seja, se é isto ou se é aquilo, isso mostra uma mulher apaixonada e um homem apaixonado, vivendo feliz todos os dias até a morte. É com muita tristeza, irmãos, que a gente vê hoje em dia tantos casamentos se dissolvendo em tão pouco tempo. E isso dentro da igreja também. Dentro da igreja. Quantos casais evangélicos dentro da igreja, conhecedores da palavra, que passam um tempo, daqui a pouco separa, divorcia, se aventura em um outro relacionamento, em um outro casamento. E a maioria dos motivos é a insatisfação sexual. Muitos divórcios, por incrível que pareça, acontece por vários motivos, mas um dos motivos, estudando sobre divórcio outro dia, eu procurando estudar e saber o que é que a estatística diz sobre a causa dos divórcios, por que é que as pessoas divorciam tanto? Entre tantos motivos estava a insatisfação sexual.
Às vezes mulheres que querem ser santa demais e acabam negando o prazer ao seu marido. Isso não é santidade. Ser casado não rompe a nossa santidade. Fazer amor com seu marido, isso não quebra a sua santidade. Fazer amor com a sua esposa, isso não deixa de ser santo. Então, irmãos, se nós queremos um casamento sólido, se nós queremos um casamento firme, inabalável, firme na rocha, vamos praticar o que as mulheres aprenderam no domingo atrasado. Pratique o que vocês aprenderam, mulheres, no domingo atrasado. Foi o que vocês aprenderam. Tem que honrar o teu marido. Bote isso em prática. Tem que respeitar ele. Tem que ser mansa. Você deve respeito a ele, honra a ele. Você tem que cuidar bem da sua casa, dos seus filhos, do seu lar. E os homens também. Coloquem em prática o que vocês aprenderam. Dê honra à sua esposa, como vaso mais fraco. Deixa de respeitar a tua mulher. Deixa de desrespeitar a tua mulher, melhor dizendo. Deixa de maltratar ela. Deixa de ser grosso com ela. Trata ela com carinho, com amor, com decência, como convém, o que ela merece. Pratique essas coisas. O casamento de vocês andarem bem, para que vocês possam trabalhar na construção da salvação da casa, da família de vocês. Mas talvez esses dois papéis que é devido um ao homem e outro à mulher, primeiro, a cama tem que estar bem, o sexo tem que estar bem, o amor tem que estar bem, o relacionamento íntimo do casal tem que estar bem. Porque se não tiver, meu filho, essas outras coisas não vão vingar, não vão funcionar, não vão entrar em prática. Então você percebe que é um conjunto de coisas. Nós vemos que a mulher tem seu papel de esposa, e seu papel também no ato sexual também. E o homem tem seu papel de marido, e o seu papel também no ato sexual. Se a mulher cumprir o seu papel biblicamente, o que a Bíblia manda, e o homem cumprir o seu papel biblicamente como a Bíblia manda, meu irmão, então não tem nem perigo do casamento de vocês não irem bem. Vai andar bem sim. No momento que você, mulher, parar de cobrar do seu marido e fazer a sua parte, e você, marido, parar de cobrar da sua esposa e fazer a sua parte, o casamento de vocês vai andar bem, inclusive nessa área sexual. Vai haver mesmo os casamentos que andam bem, tem algumas discussõezinhas, surge alguns conflitos, claro que surge. Mas vocês são tão bem, tão felizes, tão contentes, tão completos um com o outro, que vocês vão saber vencer as dificuldades facilmente no dia a dia. Vocês vão saber vencer essas lutas, esses conflitos que levantam facilmente no dia a dia. Mas se não estiver bem, meu irmão, cada conflito vira uma tempestade num copo d'água. Se não estiverem bem, se não estiverem fazendo a parte, cada um estiver fazendo a sua parte, cada coisinha desse tamanho vira um negócio desse tamanho. Querer um casamento feliz, uma mulher ativa sexualmente, não é nas campanhas das igrejas heréticas que se resolve. Eu vi outro dia aí uma igreja aí de São Paulo fazendo a campanha do embelezamento. 7 semanas do embelezamento. A distribuição do kit da beleza. Venha para a campanha. O que é isso, pelo amor de Deus, irmão? Quem é que já viu um negócio desse? Não existe isso. Aí eu vou para essa campanha, vou para mim ficar bonito, meu marido gostar de mim. Meu irmão, pelo amor, não existe isso não, meu irmão. Você pode ser a mulher mais bonita, mais cheirosa, mas se você não cumpre o seu papel biblicamente, o teu marido não vai estar satisfeito contigo não. Você pode ser o marido mais bonito, mais cheiroso, mais arrumado que tem, se você não cumpre o teu papel biblicamente, tua mulher não vai estar satisfeita contigo não, meu irmão. Então não é nesse negócio de campanha que resolve isso. Isso aí tudo não passa de mentira que o diabo jogou dentro das igrejas. Se resolve obedecendo a palavra, amém? Não, minha irmã, tua vida sexual está ruim, faz um voto aqui, bota dinheiro aqui, R$100 ungido aqui, para poder melhorar as coisas aí. Mentira! O teu casamento não está bom, está ruim, a coisa está desandada. Para resolver esse problema aqui, faça aqui a campanha de 7 semanas. Pega aqui o saquetel, o envelope ungido, consagrado, e Deus vai mudar isso aí. Mentira! Ouça a palavra, pratique e obedeça. Aí sim, Deus vai te abençoar e vai te ajudar. Em nome de Jesus. De repente pode chegar um marido, pastor, estou insatisfeito, pastor, sexualmente com minha mulher. Ela não quer fazer amor comigo, ela é uma mulher fria, papapá. E eu faço de tudo, cumpro a Bíblia, o que o senhor falou, eu faço de tudo, mas mesmo assim, não é preciso eu mandar minha esposa lá na sua casa, conversar com você, irmã. A palavra de Deus já está ensinando.
Deve ser tão ruim um casamento viver ruim deste jeito. Deve ser péssimo um casamento viver dessa modo. Marido triste, insatisfeito com a mulher, e a mulher sabe o que tem que dar e não dá. Pastor, é porque eu não consigo. Pois ora e se esforça, minha irmã. E outra coisa, pelo amor de Deus, não vão levar para despertar nossa vida sexual, que está tão estacionada, tão não sei o quê. Vamos levar um filmezinho desses imoral. Não, isso é abominação. Você vai botar um filme lá para ficar assistindo e fazer amor com a tua esposa, vendo aquele filme para ter prazer. Isso é abominável. Outra vez ligou um rapaz para mim, que eu fazia o programa da rádio, e o cara estava viciado em pornografia, um crente. E o que ele via na pornografia, ele queria que a esposa dele desse para ele. Ele estava insatisfeito. Quer dizer, ele assistindo pornografia, vendo aquelas imoralidades, a mente toda poluída, toda suja, e queria que a esposa dele desse a ele aquilo que ele estava vendo. Não, meu irmão. E o rapaz era crente, ele falava para mim chorando, pedindo socorro, ligou para pedir socorro. Se há alguém aí viciado em pornografia, nessa mesma situação, irmão, em nome de Jesus, eu perguntei a ele: minha irmã, a sua esposa sabe se é viciada em pornografia? Sabe. Ela está lhe ajudando? Tá. Eu digo: irmão, para sua esposa é crente, viu? Mas ela estava tentando ajudar ele. Se tem alguém aí nessa mesma situação, em nome de Jesus, meu irmão, abandone isso. Esposas sábias, ajude seus maridos. Maridos sábios, ajude suas mulheres. E parem de ficar falando sobre sexo com seus amigos homens. E parem de ficar falando sobre sexo com as suas amigas mulheres. Isso não convém estar falando. Isso é coisa íntima do casal. Isso é algo entre você e o seu marido, entre você e a sua esposa. Você não tem que estar contando essas coisas. Você vai estar colocando semente de adultério, ou de prostituição na mente das pessoas, de lascívia na mente do seu amigo, da sua amiga. Isso é algo íntimo, é algo pessoal que convém apenas ao casal. Conversem. Marido, se você está insatisfeito sexualmente com a sua esposa, converse com ela. Não sei, tem alguma coisa errada aqui no nosso relacionamento. Nosso ato sexual não tem mais aquele prazer, não tem mais aquele fogo, não tem mais aquela vontade, minha filha. Vamos orar aqui, meu amor, para a gente repreender esse mal que está aqui dentro de casa, que está aqui no meio do nosso casamento. Amém, pessoal? Estão entendendo? Faz isso, irmão. Faz isso, não deixa o diabo estar aí cirandando, destruindo tua vida com a tua esposa, não. Chega lá para ela e conversa. Se abre, fala. Mesma coisa a mulher, diga também que está insatisfeito. Converse com o seu marido, converse direito, com amor. Não é para brigar, não, é para conversar, para resolver. Chegar em casa hoje, faz logo isso. Sim, chegar em casa hoje, resolve logo isso. Senta lá na cama, conversa, abre o coração, fala que está insatisfeito nisso, insatisfeito naquilo. Vamos resolver. Porque a vida sexual do casal, meu irmão, ela nunca é para perder o sabor, nunca é para perder o prazer. O marido é para estar 10, 20, 30, 40, 50 anos casado com a mesma mulher e tendo sempre desejo e prazer por ela. E a mulher do mesmo jeito para dar 10, 20, 30, 40, 50 anos casado com o mesmo homem, mesmo marido, e sempre tendo desejo e prazer por ele. E isso vai ser importante, irmão. Isso é importante. Porque isso vai ajudar em quê? A gente está bem com Deus. Porque se você não está bem com Deus nessa área, aí você não consegue orar. Tem mulher que não está conseguindo orar porque não está bem nessa área. Tem homem que não está conseguindo orar porque toda hora que vai orar, a tentação está vindo na mente, aquelas coisas, não está bem nessa área. Isso vai atrapalhar a tua comunhão. Essa insatisfação sexual, sim, ela vai atrapalhar a tua comunhão até com Deus. Ela vai atrapalhar a tua vida de oração. Ela vai atrapalhar a tua vida de santidade. Isso pode prejudicar a tua caminhada com Deus, tua caminhada na verdade. E olha, irmão, nós estamos tão perto da vinda de Jesus. Abrimos mão de tanta coisa e agora estamos sendo derrotados por um problema que você pode resolver com a sua esposa, que você pode resolver com o seu marido. Você já venceu tantos gigantes lá fora, já bateu tantos Golias e agora está perdendo, meu irmão, para a tua amiga, para o teu amigo, que é a tua esposa, que é o teu marido. Não vamos perder essa batalha não, irmãos, amém? Vamos lutar, vamos dar a volta por cima em nome do Senhor. Vamos trabalhar essa área, vamos resolver esse problema, vamos resolver a situação, para nós estarmos satisfeitos, bem com Deus, andando em santidade, vida de oração, assíduo, fervoroso, esperando a vinda do Senhor.
Ter a mulher satisfeita, a mulher orando, buscando, ter um homem satisfeito, um homem orando, buscando, os filhos olhar para os pais e ver exemplo, ver modelo, ter prazer nos seus pais, alegria nos seus pais. Vamos trabalhar isso, irmãos. Vamos resolver essa situação. Agora aqui, eu entreguei o recado de Deus. Eu entreguei a mensagem do Senhor. Eu só posso ir até aqui. Daí para frente é com vocês e Deus. Daqui para frente é com vocês e essa palavra. É com vocês e esse ensinamento. É com vocês e essa doutrina. Daqui para frente é com vocês. Eu torço, espero e vou para casa orar. Pedir para Deus ajudar vocês a fazer isso. Pedir para Deus ajudar vocês a vencer isso e a resolver isso em nome de Jesus.